Iniciando aqui mais TED Talk, agora para abordarmos um tema muito pedido em nosso canal, seria o perennialismo e suas várias facetas, seus vários rostos, e como ele é um problema cada vez maior no Brasil e no mundo. Para isso, estou aqui com o professor Carlos Bezerra, que já pode se apresentar, por gentileza. Ele que é do canal Glórias de Maria. Obrigado, Luigi, pelo convite. É uma oportunidade para mim, né, nesse momento de crise profunda que passamos, né, tanto no âmbito da igreja, que é a crise maior, mas também uma crise política, e que infelizmente vai arrastando multidões e multidões de boas almas, né? Então agradeço pela oportunidade de pelo menos tentar dar uma contribuição, tentar ajudar de alguma maneira, e vou procurar usar uma linguagem mais simples possível, porque nós vamos tratar aqui de um tema cujos fautores são muito sofisticados, né? Então, para que a gente tenha um alcance maior, né, no grande público, é preciso falar uma linguagem que as pessoas consigam compreender exatamente o problema e a gravidade da situação que nós nos encontramos hoje. Mais uma vez, muito obrigado, Luiz, pelo convite. Eu que agradeço. Então, como seria melhor iniciarmos a abordagem desse tema? Porque o perennialismo é muito diverso. Então, seria necessário, primeiramente, falar sobre a situação dele no Brasil, que é o mais próximo de nós, não é? Para Exatamente. entender justamente a necessidade pela qual precisamos tanto combatê-lo. Então, Exatamente. poderia começar, Então, por favor? exatamente. O perennialismo, ele penetra no Brasil já desde pelo menos uns 20 anos que ele já vem penetrando no Brasil. Mas ele vai ganhar força, né? Sobretudo a partir de 2010. Isso por quê? Né? Porque ele não se apresenta como uma faceta de fundo gnóstico, né? Antimetafísico, né? De uma falsa religião. Pelo contrário, ele se apresenta como uma opção ao combate ao comunismo, ou seria assim um anticomunismo. E evidentemente eu falei 2010 porque já era uma época, né, que boa parte do povo brasileiro já não suportava mais o governo do PT, né? E a situação se agravou depois da eleição da Dilma Rousseff e da sua reeleição. Então foi se formando no Brasil uma direita, né, toda ela conduzida por esses perennialistas. Então, para a gente entender essa questão, né, do anticomunismo, que é a faceta com a qual eles penetram nos meios católicos, né, e no povo de boa fé, a gente precisa entender como funciona a revolução. Então, existe a revolução e existe a contra-revolução, mas também existe uma falsa contra-revolução. E essa falsa contra-revolução é exatamente o meio, né, do qual eles se utilizam para poder enganar as pessoas. Por que eu chamo de falsa contra-revolução? Porque, primeiro, que eles falsificam a própria revolução. Então, eles se põem, né, como anticomunistas, mas eles falsificam o problema do comunismo. Então, para que a gente entenda, né, a coisa a partir de um contexto mais amplo, é bom a gente explicar algumas coisas sobre o comunismo. Então, o comunismo, ele tem duas facetas também, né? Assim como a gente não pode pegar um objeto com um dedo, né? A gente precisa sempre fazer um movimento de pinça. Assim também funciona a revolução. A revolução ela vai ter sempre duas facetas, né? Então, o comunismo, ele tem o comunismo real e tem um comunismo maior, né? É o comunismo ideal. Esse chamado comunismo ideal,
é algo que está apenas na ideia, né? Então, ele parte de uma rejeição à realidade. Essa ideia subjetivista, né? É o idealismo. O sujeito, a partir da sua ideia, é ele que faz a realidade. Então, essa negação da realidade, né, ela vai levar a uma negação, a uma revolta, né, antimetafísica contra o próprio Deus. Porque, primeiro, o homem passa a não ser, né, a não se aceitar como criatura, porque nós somos entes, somos criados por Deus e como criaturas nós temos limites. Então a primeira revolta é não aceitar os seus limites, né? E depois a questão do problema do mal, né? Se Deus é bom, se Deus é boníssimo, né, onipotente, onipresente, onisciente, por que existe o mal? Então essa não compreensão do problema do mal, né, vai levar a uma revolta contra o próprio Deus. E a partir disso, e é bom que se explique isso, né, porque essa ideia de comunismo ideal é o que vai fazer a gente entender por que ela é tão aceita entre as pessoas, sobretudo entre os jovens, né? Mesmo que nós saibamos que o comunismo é intrinsecamente perverso, intrinsecamente mal, né? Mas quando as pessoas aderem ao comunismo, elas não veem assim, né? Elas veem como algo bom, porque no fundo, o que se pretende aí, né, é um retorno ao Jardim do Éden, né? Aquele paraíso perdido. Então é como se o homem, pelos seus próprios meios, ele pudesse, né, restaurar a sua natureza. Então, quando a gente pega aquela música do Lennon, né, Imagine, aí nós temos uma noção muito clara do que é esse comunismo ideal. O problema, porém, é que o comunismo ideal não passa de uma utopia, ele não passa de um sonho. Por isso a música do Lennon chama Imagine, né? Imagine. É algo que só pode existir na ideia, né? Na imaginação. Por quê? Porque a realidade demonstra que o homem é uma criatura e que o homem é uma criatura que tem limites por ser criatura e o homem possui uma natureza ferida, né? Ferida do pecado original. A ideia primordial do comunismo ideal, né, é justamente a rejeição do pecado original, né? É como se fosse possível ao homem restaurar a sua natureza sem precisar do Redentor, né? Sem precisar da redenção. Então, o comunismo ideal, ele é muito mais perigoso do que o comunismo real. Então, vejamos bem, né? O comunismo ideal, ele parte de uma ideia messiânica, né? De uma ideia messiânica, cabalista, né? Que propõe ao homem o Jardim do Éden, né? E o Messias seria a própria humanidade, né? Então nós vamos ver esse mesmo princípio já com os humanistas, né, no final da Idade Média. E evidentemente que por ser um sonho, por ser uma utopia, né, esse comunismo ideal, ele nunca se realiza. Então, o que nós vamos ter, de fato, é o chamado comunismo real ou socialismo real. E esse socialismo real, ele vai ter várias facetas. Ele tem várias facetas, né? Então, o que eu quero dizer, resumindo? Se nós nos empenharmos num combate ao comunismo real, nós sempre correremos o risco de aderirmos ao comunismo ideal. A única maneira de fazer um combate ao comunismo
é combater essencialmente o comunismo ideal. E qual é a única arma capaz de combater este comunismo ideal? É a doutrina e a religião católica. É por isso que, né, o catolicismo é o inimigo, né, por antonomasia do comunismo. E o único, né? O único inimigo. Por quê? Porque são, são duas doutrinas completamente opostas. Então, o que fazem os perennialistas, né? Os perennialistas, eles vão indicar um combate anticomunista, mas com base no comunismo, né? Eles não fazem essa distinção que eu estou fazendo aqui, de comunismo real e comunismo ideal. Né? Eles vão falar de comunismo como sendo, né, o que eu chamo de comunismo real, que é o comunismo ou socialismo realmente existente, que foi o que aconteceu na Rússia, né, na Revolução de 1917, e o que aconteceu em Cuba, na China, né? Aí saiu o chamado socialismo realmente existente. Porque o comunismo ideal, né, nós já vimos, é uma utopia, é impossível, nunca se chega a ele. Porque, evidentemente, né, o homem, ele só se redime em Cristo, né? Cristo nosso Senhor. Bom, então, a única solução possível para o combate ao comunismo é o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Fora disso, né, fazer uma falsa contra-revolução. Né? Então, existem várias facetas desse chamado comunismo realmente existente. Né? Então, o Marx, né, é o chamado socialismo científico. Ele propunha, né, através do que ele chamava de consciência de classe, né, ou seja, a classe proletariada, ela chegaria um momento, isso aconteceria naturalmente, essa classe proletariada, né, de operários, ganharia a sua autoconsciência, compreenderia a sua condição, né, de explorado, e aí haveria então um conflito. Esse conflito, né, seria inevitável, um conflito entre os proletariados, né, e os donos dos meios de produção, que seriam, né, os burgueses, tal, etc. E então, para Marx, né, isso era certo acontecer e aconteceria naturalmente. E o resultado disso seria uma ditadura do proletariado. O proletariado, então, por ser a grande maioria, venceria esse combate, né? E instalaria uma fase transitória, chamada ditadura do proletariado, e depois que a ditadura do proletariado eliminasse os elementos que fossem contrários à implantação do pleno comunismo, aí o comunismo ideal, né? Aí sim, né? Haveria esse sistema, né? E na realidade, né, ele se baseia numa ideia igualitarista, né, porque para eles não haveria mais classes sociais, né, numa ideia antinomista, porque para eles não haveria a partir daí também mais leis, né, porque era como se o ser humano tivesse restaurado a sua natureza pura, né. E para eles, né, o grande pecado original é a criação da propriedade privada. Então, portanto, não haveria mais propriedade privada, né? Aí nós estaríamos naquele mundo imaginário do John Lennon. Mas, para se chegar a isso, era necessário a ditadura do proletariado. Então, tenhamos isso em mente, né? Essa questão da ditadura do proletariado. E o Lenin, que vai ser o autor, né, da Revolução Comunista na Rússia, ele vai fazer uma releitura do Marx e vai fazer algumas correções. Então, ele dizia que essa tomada de consciência
do povo, né, da classe operária, ela não ocorreria naturalmente. Era necessário que houvesse uma intervenção de forças superiores, né, que tomassem o poder pelo uso da força e da violência. Né? Então, pularia, né, essa etapa da tomada da consciência, apelando diretamente para o terror. Né? Então, haveria já a ditadura do proletariado, né, diretamente pela ação do terror, né, da violência. Então, eles são chamados leninistas. Então, observa, né, já há uma diferença entre os marxistas e os leninistas, né? Então, por exemplo, né, aqui no Brasil, nós temos, né, o Partido Comunista, e nós temos as diversas esquerdas, né? Então, para dizer onde eu quero chegar, vou fazer um rápido resumo dessa situação, né, entre direita e esquerda, para que nós não nos enganemos, né? Então, isso é uma dialética, né, meramente ficcional. Não há direita, não há esquerda, né? É um jogo que é movimentado clandestinamente, secretamente, ocultamente, nas lojas maçônicas. Né? Então, a maçonaria é grande impulsionadora desse movimento, desse jogo de esquerda-direita, né? E ainda, por trás da maçonaria, nós sabemos que há uma outra força ainda, né? Mais poderosa, que é a maçonaria, que maneja o jogo, né? Então, esses termos direita e esquerda, eles vão surgir na Revolução Francesa, logo que a monarquia cai, né? Começa a Primeira República, então eles vão compor a primeira Constituição Republicana e vão se reunir na chamada Convenção Nacional. Eles vão ocupar o antigo prédio, que era o Clube de Caça e Montaria, que havia nas Tulherias, e na hora, né, da entrada dos deputados do Terceiro Estado, Jean Paul Marat vai correr à frente e vai sentar-se na parte mais alta, justamente à esquerda, né, da mesa da presidência. E então por isso os jacobinos, né, eram chamados de a montanha, né, que também vão ser chamados de esquerda justamente por isso. Os girondinos, como tinham, né, uma aversão ao Marat, e o Marat era uma figura de fato repugnante, né, eles vão sentar-se à direita. Mas nós vamos ter uma distinção entre direita e esquerda meramente ficcional, mas com alguma diferença, né, mas diferenças, assim podemos dizer, né, de família. Então, como é que a gente pode ver essas diferenças, né? Então, a esquerda socialista, ela tende ao igualitarismo. Então, a defesa, né, do sistema socialista é o igualitarismo. E a defesa, né, do sistema de direita, que nós chamamos de liberal, né, é justamente a liberdade. Então, um lado defende, o lado esquerdo defende a igualdade acima de tudo, né, e o lado direito defende a liberdade acima de tudo. Então, lembremos aí o lema da maçonaria e da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Então, nós vamos ver que em ambos os lados, né, tanto o que defende a igualdade, como aquele que defende a liberdade, eles vão culminando para aquilo que nós podemos chamar de comunismo ideal. Então, é por isso que é custoso dizer, e quando a gente diz as pessoas ficam de boca aberta, né? Mas existem comunistas de direita e de esquerda. Até aí está dando para entender, Luiz, ou tá muito, muito confuso? Não, não, perfeitamente. A diferença entre direita e esquerda é apenas aparente, porque, como diria o Eric Voegelin, uma ideologia é uma religião. Exatamente. E é melhor até, inclusive, o comunismo prático, à medida em que ele mata o corpo, do que o comunismo ideal, que nós vemos no liberalismo, que ele mata a alma. Perfeitamente, perfeitamente.
Perfeitamente, né? Enquanto o comunismo prático ele faz a chamada faxina sangrenta, né? E no que faz isso ele faz mártires, né? A outra faceta da moeda vai criar a apostasia, né? Vai tornando as pessoas apóstatas pela, pela ânsia de liberdade, né? Então, é isso que nós vemos aí o nosso governo Bolsonaro repetindo, né? Em alto e bom som, né? E a coisa mais preciosa que nós temos é a liberdade, né? E, aliás, a fraqueza marcusiana do Bolsonaro permite com que as ações mais draconianas da parte, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal sejam aprovadas com o silêncio do Bolsonaro, em que ele não se posiciona contra nenhuma dessas tomadas de decisão, tendo poder para isso, justamente porque ele quer assegurar a liberdade e a continuidade, né, dos poderes sem a sua intervenção. Ou seja, quando o Bolsonaro não se posiciona porque ele quer fazer uma defesa da liberdade, ele acaba, no seu silêncio, sendo mais prejudicial do que um governo comunista. Porque É exatamente isso. Tanto é que veja, por exemplo, a guerra dele com a imprensa, né? Com a Rede Globo, né? Mas como pode ser se ele defende a liberdade, né? Então, nesse termo liberdade aí pode-se incluir, né, as liberdades modernas, é o que ele defende, né? Seja a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, né? Liberdade de opinião. Então, como é que ele pode combater, né? Isso é um combate falso, é né? totalmente aparente e midiático. Buscar fazer uma falsa oposição à Rede Globo, tendo a capacidade, por exemplo, de derrubá-la por uma canetada. Então, se ele não faz, ele não combate de verdade. Exatamente. Mas aí, né, os incautos, né, que têm essa veia anticomunista, que agora eu vou dizer, né, que é esse anticomunismo, que é o comunismo prático, né, o comunismo real, né, mas eles têm uma visão anacrônica disso, né, é como se tivessem engessado em plenos anos 50 ainda, né. Então, vejamos aqui, né, nós falamos do comunismo leninista, né, e que foi o que aconteceu na Rússia, né. Entre eles também há suas divergências, né. Então, por exemplo, Marx tinha pensado no movimento internacionalista, né? Porque Marx tinha profunda influência cabalista, messiânica cabalista, né? Então a coisa era pensada, é lógico, né? Em termos internacionais, né? E depois da morte de Lenin, né? Vai haver esse conflito interno entre o Trotsky e o Stalin. Então, o Trotsky seguia essa linha, né, internacionalista, né? Então, só lembrando, né, as origens de Trotsky são bem conhecidas, né? Ele tinha relações diretas, por exemplo, com os banqueiros norte-americanos, né? Norte-americanos que residiam, né, em Nova York lá. Que são justamente esses senhores que vão financiar toda a ação revolucionária que vai ocorrer em 1917 na Rússia, né? Então aqui eu abro um parênteses para citar a Nossa Senhora em Fátima, né? Quando ela diz assim, né? A Rússia espalhará os seus erros pelo mundo. Interessante que ela fala a Rússia e não os russos, né? Porque tal qual a Revolução Francesa é chamada Revolução Francesa no sentido de que ela aconteceu na França, né? Mas que em realidade ela foi contra os franceses. Assim também a Revolução Russa ocorre na Rússia, mas ela foi contra os russos, né? As maiores vítimas da Revolução dita Revolução Russa foi justamente o campesinato, né? Justamente, até porque o que pouco se fala e pouco se é documentado foram os imediatos ataques da parte dos bolchevistas, logo após eles terem tomado o poder, ao campesinato russo. Exatamente. E o campesinato este, que desde a época dos czares, já há muito tempo, era composto até, por exemplo, por alemães e judeus, porque os Uhum. russos tinham uma política de Estado que buscava por europeizar a Rússia, porque como ela fica
entre dois extremos, que é o Ocidente e o Oriente, não Uhum. havia uma conformidade, né? Uma cultura única. Então, Cisares, eu acho que a partir do bisavô do Nicolau II, iniciou um projeto de europeização. E todos esses camponeses que já estavam há décadas na Rússia, que já Uhum. tinham se estabilizado, foram massacrados, perderam os bens. Exatamente. É. Você veja bem que quem começa esse processo foi o czar Nicolau I, né? Ele vai começar esse processo aí, numa tentativa de fazer uma assimilação, né, da população judaica que vivia nessas terras, principalmente depois da dissolução da Polônia, no finalzinho do século XVIII, né, do 18 para o 19. Então, aquelas terras da Polônia de uma população judaica muito grande, de repente essa população toda passou a ser incorporada pelo Império Russo, né? Na época do czar Nicolau I, ele tentou fazer uma assimilação, né? Mas então os judeus eles vão se dedicar a ações subversivas, né? Então é a partir daí que começa, de fato, se desenhar uma ideia de revolução, né? Comunista na Rússia. Mas repetindo aqui, né? Esse comunismo ideal que resultou nesses grandes massacres aí, foram logo imediatos à saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Assim que ocorre a Revolução de Novembro, a Revolução Bolchevique, eles vão assinar um tratado chamado Brest-Litovsk, né, com a Alemanha, e a Rússia sai da guerra, da Primeira Guerra Mundial, e a partir daí ela passa a fazer a limpeza interna, né, a faxina sangrenta. É característico, né, dos socialistas, né, fazerem isso, né. O igualitarismo deles é assim, né. Igualitarismo, Exatamente. E esse, igualitarismo. esse igualitarismo, ele vai a partir do momento em que, por exemplo, a Rússia hoje é completamente corrupta na sua burocracia, porque nessa limpeza, entre aspas, eles matavam os membros mais dignos da comunidade russa e os parâmetros eram dos mais arbitrários possíveis. Por exemplo, por causa da igualdade, eles matavam gente bonita, porque era bonita demais. Eles matavam pessoas inteligentes, porque eram muito inteligentes. Imagina, é uma coisa realmente demoníaca, né? Então só sobrou ali, né, o lixo da população russa, que hoje se concretiza É, nessa burocracia corrupta, onde você não dá um passo no país, né, sem ter que subornar alguém, por exemplo. exatamente, exatamente. E a coisa, né, ainda nos anos 30, né, ela vai chegar a tal ponto, né, que o Trotsky ele vai ter que fugir e vai para o México, né? Mas ainda assim, o Stalin ele vai se vingar do Trotsky, né? O Trotsky acaba sendo assassinado por um agente stalinista, né, infiltrado na família do Trotsky. O sujeito ele foi tão dissimulou tanto, né, que ele se aproximou da filha do Trotsky, né, e começou um romance com ela e tal, ganhou a confiança do Trotsky e depois deu-lhe uma picaretada na cabeça, né? Então rachou o crânio do Trotsky. O Trotsky era um internacionalista, né? Então esse é o chamado comunismo trotskista, né? Então você vai vendo como vai tendo subdivisões, né? Mas onde eu quero chegar é justamente aonde que os perennialistas aqui no Brasil eles vão combater, né? Entre aspas, né? É o que eles chamam de marxismo cultural. Então a gente sabe que todo o discurso, né, dessa nova direita é em cima dessa ideia do que eles chamam de marxismo cultural. E aí eles usam um grande espantalho para isso aí também, que é a figura do Gramsci, né? Na realidade, né, nós temos aí uma sequência lógica, né, desse próprio socialismo real. É uma sequência lógica, porque depois da Primeira Guerra Mundial, né, novamente os chamados neomarxistas eles vão
procurar de alguma maneira corrigir, né, alguns erros daquele socialismo científico de Marx. Então eles vão fazer aquela inversão dialética, né, da infraestrutura com a superestrutura. Nós vamos identificar que o problema está na cultura, né? Então vamos fazer um ataque maciço à cultura. Então o termo marxismo cultural é um tanto quanto errado, porque nos dá a sensação, né, de que o problema é só o Marx, né? Mas a gente precisa entender que existe todo um conjunto muito maior por trás disso tudo, né? Então, esse marxismo cultural, né, ou melhor seria chamado de gnose, né, cultural, eles vão buscar corromper a sociedade de forma geral. É aí que nós vamos chegar, né, naquilo que o professor Nogueira chama de evolução, né, sado-libertina marcusiana. Então, olha, aí é que é uma coisa interessante, porque a escola de Frankfurt, né, que é tão combatida, entre aspas, né, por essa direita liderada pelo Olavo de Carvalho e Padre Paulo Ricardo, né, na verdade, ela tem muito pouco a ver com o marxismo propriamente dito, né? Ela tem mais a ver com a direita liberal, entende? Porque justamente o que eles propõem, né, é a liberdade acima de tudo, a liberdade para o pecado, né? Ou seja, é uma corrupção da cultura pelo pecado, né? Pela liberdade para pecar. Então, você escraviza o homem pela liberdade, pelo vício. Isso é diferente do chamado comunismo clássico lá, que nós vimos na Rússia e tal, né? Que escraviza pela força do Estado, né? O Estado se impõe, o Estado controla a economia, né? Chamado de economia planificada, né? Então o Estado controla. Então essa ideia comunista de Estado, né? Estado poderoso, Estado forte, né? Que controla a economia, que cessa as liberdades, né? Isso aqui é combatido pela nova direita. Ao mesmo tempo que a nova direita assume os valores, claro que eles não dizem isso abertamente, mas nós sabemos que é assim, né? Porque é uma consequência do liberalismo, assumir os valores propostos por toda aquela revolução dos anos 60, né? A imaginação no poder, né? É proibido proibir, né? Então, quer dizer, é uma falsa contra-revolução. Não sei se deu para entender o panorama da situação, né? É um solipsismo puro, essa questão da imaginação. É o homem com mudanças íntimas no seu imaginário que, de certa forma, alteraria a realidade ao seu redor, e não por uma mudança prática, de fato. É sempre interno, íntimo, sutil. Então, esse tipo de... Tanto que, por exemplo, a formação do imaginário e essas matérias propostas por muitos desses conservadores, no fim das contas é isso. Exatamente. Ou seja, eles acabam conservando, na realidade, a essência, né, do que eu chamo de comunismo ideal, né? Porque, por exemplo, né, vamos tomar o exemplo do Lennon, né, o John Lennon. Nós não podemos dizer que o Lennon era um comunista no sentido, né, real do termo, né? O Lennon defendia a liberdade, né? Mas no sentido ideal, sim, entende? Essa geração toda, né, dos anos 60, que defende a liberdade acima de tudo, ela é uma geração que hoje governa o mundo, né? Então, o mundo hoje está governado por a geração dos anos 60. Essa geração, né, que defendia as liberdades. É a geração Woodstock, né?
geração do Maio de 68 na França, na Sorbonne, né? Então, são eles que estão à frente dos governos hoje no mundo. Então, é por isso que eu digo que essa ideia anticomunista, né, que predomina no imaginário do povo brasileiro, é anacrônica, um tanto quanto anacrônica, porque não compreende a essência do mal maior, né, que é essa coisa antimetafísica, perversa, que é o comunismo ideal, né? É uma ideia absurda, impossível, né? Então, mas que se pode chegar a isso, né? Ou se tentar chegar a isso, né? Que se chegar a isso é impossível, mas eles vão avançando por duas direções até, né, se encontrarem, né? É a chamada dialética, né? A dialética hegeliana, né? Então pode sim haver comunista de direita, né? No sentido maior do termo, né? Embora eles digam que combatam o comunismo. Na realidade, eles combatem alguma faceta do comunismo real. Bom, então, entendendo isso daí, a gente já entendeu qual foi o meio de penetração, né, do perennialismo aí. O perennialismo ele vai se valer de um suposto combate, né, ao que eles chamam de marxismo cultural, que eles entendem o marxismo cultural não como a gente entende, né? Nós estamos dizendo aqui que o marxismo cultural, na realidade, de marxismo não tem quase nada, né? Mas de marxismo naquele sentido, né? Leninista, trotskista, stalinista, né? Mas no sentido de difusão total e absoluta de todo tipo de perversidade moral. Isso sim a escola de Frankfurt fez. E fez justamente aonde? Nos Estados Unidos, né? Então é interessante também, né, como essa nova direita é americanista, né? Eles têm os Estados Unidos como um modelo, né, de nação. Na realidade é tudo o contrário, né? Os Estados Unidos, a juventude norte-americana é de dar pena, né? Porque é a juventude American Pie, né? É aquela juventude do hip hop, né? Do rock and roll. Então, quer dizer, uma juventude transviada, né? Como se chamava ainda nos anos 50, que ainda a coisa estava começando, né? Então, essa revolução sado-libertina, né, marcusiana, ela vai começar exatamente nos Estados Unidos, né? Então, esse comunismo, né, da esquerda, né, clássico, né, ele tinha seus remanescentes aqui no Brasil. Então, vamos ver isso aí em 1964, né? Então, a ação comunista no Brasil de 1964, ela vai seguindo já o que tinha sido tentado nos anos 30 com Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes, né, era um leninista, né, e queria fazer a revolução não pela consciência de classe, né, mas pela tomada do poder pelas armas, né. Ele vai perseguir esse objetivo até o fim. Então, aqui no Brasil ele vai tentar um golpe em 1936, chamado Intentona Comunista, vai fracassar, né, porque o povo brasileiro, o povo brasileiro não tem a menor simpatia, né, por esse tipo de comunismo, né? Não tem a menor simpatia por isso. E então, quando acontece, né, a revolução vitoriosa em Cuba, né, em que os leninistas vão fazer essa revolução chamada ditadura do proletariado, e fica nisso, né? Você vê que Cuba fez a revolução lá nos anos 60 e até hoje continua a ditadura do proletariado, né? Quer dizer, proletariado entre aspas, porque na realidade não é o proletariado que governa, quem governa é uma elite militar, né? Que é a dona das armas e governa pela imposição das armas. Então isso que se tentou fazer no Brasil em 1964. Né? Então aqui no Brasil existiam grupos que iam para Cuba para treinar guerrilha, né? Que queriam fazer essa revolução desse modelo, né? E, no entanto, né, esse modelo leninista
de certa forma, ele no Brasil fracassou, né, mas triunfou com a social-democracia, né? Aí o Fernando Henrique, né, que para muitos brasileiros representava a direita, né, como se fosse uma antítese do PT. Ora bolas, né? Foi o Fernando Henrique, um dos fundadores do PT, né? E junto com Dom Paulo Evaristo Arnes. Foram eles que fizeram o Lula. O Lula nunca participou de luta armada, né? O Lula era mais um comunista assim naquela linha de Jorge Sorel, né? Sindicalista, né? Então eles vão criar o PT, né? Como essa força. Bom, então a primeira vez que eu tomei conhecimento, né, dessa pessoa, do Olavo de Carvalho, foi justamente nesse momento aí de ascensão do PT, né? E quando a gente começou a ver todos os desvios, né, do governo do PT, toda a roubalheira, já desde a época do mensalão, né, da denúncia do mensalão. Então o povo brasileiro se viu farto disso, né? Então aí aparece, né, o guru da nova direita, né? Propondo uma solução, né? Propondo uma solução, mas apresentando um falso diagnóstico, né? E o pior, né, é que por trás de todo esse movimento dessa neodireita existe essa coisa chamada perennialismo, né? Então agora a gente pode falar um pouquinho desse tal perennialismo. Por quê? Porque, como eu disse, né, nos anos 70 era uma infiltração no meio tradicionalista, mas agora virou uma metástase, né? Virou uma metástase e se a coisa continuar como está, né, ela de fato ela vai derrubar muita gente, vai derrubar muita gente. Porque, como eu disse, né, o comunismo ele também produz o seu anticomunismo, né? Isso era o que dizia o Lenin, né? O natural do comunismo é o anticomunismo. Então façamos nós o anticomunismo, né? A mesma coisa o modernismo. Então, né, o modernismo tem que ter também o seu antimodernismo. Então, aí você vai ver que há um discurso, né, mais ou menos igual, né, entre essa direita, né, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos e em alguma parte da Europa também. Dizer que essa questão do Concílio Vaticano II, né, foi uma infiltração, né, dos comunistas, e que a partir daí então houve uma subversão, né, da doutrina católica. Então, por isso eles identificam, né, o grande inimigo, a teologia da libertação aqui na América, né, na América Latina. E no Brasil, o grande inimigo então passa a ser a teologia da libertação e a CNBB, né, a defensora aí dessa teologia da libertação aí. Aqui no Brasil, né, a figura mais representativa foi o Frei Boff, e foi justamente eles, né, que criaram o PT, né, o Partido dos Trabalhadores. É uma criação também, né, dessa teologia da libertação. E de fato é isso, né? É esse comunismo grosseiro dentro da Igreja Católica. Até aí tudo bem, Luiz? Sim, sim, perfeitamente. Então foi nisso que os católicos foram aderindo ao Olavo de Carvalho e à Nova Direita, né? Um expoente do antimodernismo, por assim dizer, seria o Bernardo Kister, que basicamente o canal dele, né, pelo menos quando trata da vida católica e da crise na igreja, ele resume a crise na igreja apenas a combater a teologia da libertação. Exatamente, exatamente. Eles veem a teologia da libertação como sendo, né, essa esquerda, né, comunista, conforme eu disse agora, né, leninista, trotskista, né, dentro da igreja. Porém, o que eles escondem é que a teologia da libertação, ela, na realidade, ela foi criada
pela Nouvelle Teologia. Então veja bem como é que é uma armadilha E, a, sutil. e quem é um dos maiores autores da novela Teologia é Ratzinger, por exemplo. É Pois menos. é, exatamente. Esse pessoal, né, do Reno, da região do Reno aí, né, os alemães, os belgas, os franceses, né, Henri de Lubac, né. Então você pensa bem o caso do padre Paulo Ricardo, que é um aluno da escola da Nouvelle Teologia, né, e combate a teologia da libertação. Então, quer dizer, você combate o efeito, né, mas não combate a causa. A teologia da libertação é filhote do Concílio Vaticano II e da Nouvelle Teologia, né, que prevaleceu no concílio. Então é uma falsa bandeira, né, um falso combate. Mas que infelizmente engana muita gente, né? Agora, o que há de pior nisso daí é justamente, né, o que eles pretendem. Aí é que é o ponto fundamental para a gente falar, né? A gente falar um pouquinho agora desse perennialismo, né? Então, o perennialismo, antes de mais nada, é pura gnose, né? É aquela revolta, né, contra a nossa condição de criatura e que, de alguma forma, vê a divindade no próprio homem. É uma forma do homem como o redentor da própria humanidade. Exatamente. Por isso é que eu digo, aí se chega na ideia, né, do chamado comunismo ideal, como eu disse no começo, né, da nossa, da O, nossa conversa. o comunismo ideal é basicamente o hegelianismo em que, dado o pecado original, que eles desprezam, né? Exato, Ainda assim, eles buscam uma forma de, por assim dizer, marginalizar, mitigar os efeitos do pecado original na sociedade por meio de um Estado Deus ultrapoderoso e que, exatamente. mesmo sendo composto de membros falíveis, o Estado, de alguma forma, seria infalível. É. O que na realidade, né, não passa de uma grande mentira para que a gente tenha, né, um imperialismo, né, ou seja, uma dominação de toda a humanidade por um grupo, né, de pessoas, né. Porque esses que estão por trás dessa ideia toda, né, eles bem sabem que é impossível esse comunismo ideal, né. Então, o que vai haver mesmo vai ser uma grande ditadura, né, e a escravização da raça humana. Isso pode se dar pelas duas vias, né, ou pela violência, né, da esquerda igualitária, ou pode se dar pela libertinagem da direita, né, defensora da liberdade. De qualquer forma, o homem fica escravo. É como se a gente estivesse diante daqueles dois panoramas descritos naquelas duas obras, né? 1984, George Orwell, né? Ele prevê exatamente, né, essa ditadura mundial à la esquerda, né, igualitária, e o Aldous Huxley, em Admirável Mundo Novo, onde ele prevê justamente o contrário, uma ditadura mais sutil, né, que defende a liberdade. E os Né? sentidos, a destruição de qualquer valor superior por meio da massificação e da maximização dos prazeres. Exatamente, vai estupidificando o homem, né? O homem vai ficando mais animalesco, né? Porque quanto mais o homem cede aos desejos da carne, mais ele vai se rebaixando ao nível animal, né? Então tudo é permitido, né? E a gente vê uma forma de escravização do homem pelo pecado, né? Então por isso o professor Nogueira usa o termo, né? Sado, masoquista, libertino, né? Porque ainda na Revolução Francesa nós vamos ver a origem disso lá com o Marquês de Sade. Marquês de Sade, à época da Revolução, era um prisioneiro da Bastilha, era um dos prisioneiros da Bastilha, né? Na época da Revolução, se tivesse 10 prisioneiros na Bastilha, eram muitos, mas eram todas pessoas degeneradas, né? Depravadas. Então, o Marquês de Sade era um prisioneiro, mas a seu modo livre, né?
Por quê? Porque era um pornógrafo, né, viciado, né, no pecado contra o sexto mandamento, e na prisão ele ficava ali, né, dando vazão, né, aos seus vícios, né, de impureza. Então, mais ou menos hoje as pessoas vivem assim, né? Muitas coisas são proibidas, mas a pornografia não tem restrição nenhuma, né? Qualquer criança tem livre acesso, né, à pornografia. Então, como é que se pode defender a liberdade como sendo um bem absoluto? Não, é a verdade que é o bem, né? Nosso Senhor diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, o pano de fundo, né, do perennialismo é algo mais sutil do que o modernismo. E por isso que ela é mais perigosa e é por isso que ela atinge a tradição, né? Porque, veja bem, o modernismo, né, aí a gente precisa fazer uma distinção, né, entre uma corrente esotérica, com X, né, e uma corrente esotérica com S. Então, aquilo que é esotérico com X é aquilo que é externo, Que é é vulgar. que é vulgar. E aquilo que é esotérico com S é aquilo que é para poucos, né? É como se fosse uma pirâmide de cabeça para baixo, né? Dentro de um rio. Então você vê a ponta da pirâmide está oculta no rio, né? E o que você vê é a base larga, onde está a maioria das pessoas. Isso é o esoterismo com X. E a parte oculta é o esoterismo com S, né? Então, essa parte que está, né, visível, esotérica com X, é o que propõe os modernistas. Eles querem fazer uma unificação de todas as religiões. Seria uma espécie de ONU das religiões, né? Um parlamento de todas as religiões. Ou seja, haveria uma unidade religiosa, né? Todas as religiões estariam unidas, né, a partir daquele mínimo denominador comum, e haveria, então, né, como já está se fazendo, né, se não me engano, não sei, nos Emirados Árabes, já foi assinado até pelo Papa Francisco lá, né, quando ele fez essa visita desse documento, né, da fraternidade universal e tal, né. Então, os modernistas, eles buscam isso, né. Os perennialistas, eles se dizem tradicionais. Então, você vai ver lá, por exemplo, o Rama Kumaraswamy, né, que era um infiltrado na Fraternidade São Pio X, já nos anos 70, escrevendo contra o concílio, né? Então ele era professor lá na Fraternidade, no seminário nos Estados Unidos. E também o outro, Jean Baudrillard. Então eles combatem o modernismo e combatem essa unidade das religiões, mas eles defendem a unidade transcendental das religiões a partir das suas tradições. E aí é que está o perigo. E é nisso que muito católico está caindo, né? Porque é evidente que boa parte do, citando aqui o caso do Brasil, tá? O fenômeno também acontece nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos é da onde parte, né, a liderança da coisa, né? Então depois a gente vai falar disso também, porque o perigo é grande. Mas aqui no Brasil, Aliás, sim, não para interromper o raciocínio, mas é perfeitamente isso que vemos hoje no meio católico, à medida em que há os modernistas que cada vez mais buscam pela linha continuista, ou seja, dizer que não houve uma ruptura com a uhum, tradição, aglomerar e aglutinar cada vez mais, de maneira iníqua, todos os hereges, começando, por exemplo, com chamar os protestantes de irmãos separados, né? sim, sim, Coisa que Pio XII só fez em uma ocasião, ele ou Leão XIII, não me lembro agora, para tratar de um pequeno secto dentro dos católicos que estavam começando a ter posições mais anglicanas, mas uhum. ainda eram católicos. Então, justamente, não é? Não, protestantes não são irmãos separados, eles são hereges. São hereges. Os protestantes não são cristãos.
né? Porque Eles não são existe heréticos. cristianismo fora do catolicismo. Não, E cada vez mais a linha continuista vai indo, por exemplo, o que eles buscaram fazer com muitos autores? O C.S. Lewis, ele foi reabilitado, mesmo sendo anglicano, sim, pertinaz, liberal, exatamente, ele ainda exatamente. assim é quase É, católico, né? e ele é muito lido nesse meio, né? Nesse meio dessa nova direita, né? E sim. Não, veja, uma vez disseram até que, não, olha, C.S. Lewis, ele, grande escritor, né? E ele era tão católico que mesmo anglicano ele se confessava. Poxa, grande coisa! Isso Ele, não faz o menor sentido, né? ele não faz o menor sentido. Se ele sabe da necessidade, em primeiro lugar, da confissão, ele deveria se converter completamente. Como é que, como é que é anglicano se confessa com o padre católico? É uma contradição. Ou seja, É, confissões ainda por cima sacrílegas, é, que exatamente, não exatamente. tem qualquer pretensão de uma mudança na sua vida, mas. E de outro lado, vamos além, né? Há, inclusive, cada vez mais aqueles no continuismo que defendem a aglutinação de pagãos, como os muçulmanos, os Pois maometanos. então, exatamente. Aí você tem, né, no Concílio Vaticano II a Declaração Nostra Aetate, né, que vai propor exatamente isso, né? Isso é o que nós chamamos de religião de Noé, né? O noéismo. Então você vai observar que essa ideia de fazer essa unificação das religiões a nível externo, esotérico, com X, né? Ela vai ter como símbolo lá a comunidade de Santo Egídio, né? Uma pombinha com um ramo no bico, que representa um símbolo de Noé, né? Que representa exatamente essa união, né, das religiões. É a mesma. Porque quando Noé estava na arca, uma pomba que prefigurava o Espírito Santo veio trazer a notícia de que a chuva havia parado. Sim, e ele solta a pomba e depois ela volta com um raminho no bico. Então, significa de que as águas tinham baixado, né? Então, essa chamada religião de Noé, noeísmo, noachismo, né? É o que está por trás dessa declaração Nostra Aetate. Então, é o que vai levar isso adiante, vai ser a comunidade de Santo Egídio, de André, esqueça agora o sobrenome dele. E é ele que vai promover depois o encontro de Assis, né, que é a consumação desse projeto lá no pontificado de João Paulo II, né? E é onde vai haver de fato aí, né, a fraternidade de São Pio X e o Dom Marcelo Lefebvre vai fazer as sagrações, né, episcopais, porque a partir daí ele vê que a coisa já não tem mais retorno, né? E, mas existe, né, esse falso tradicionalismo, né? Então aí a coisa fica um pouco complexa, né? A partir de 1988, né? Porque nós já tínhamos uma infiltração perennialista dentro da própria fraternidade, né? Mas depois da excomunhão de Dom Lefebvre, né? E da promulgação lá do documento Ecclesia Dei Afflicta, né? Onde vai surgir essas comunidades Ecclesia Dei. Então nós vamos ter uma divisão, né? Nós vamos ter pessoas aceitando o concílio e aceitando a missa nova, né? Sem ter uma compreensão de que o concílio e a sua missa representam de fato uma nova religião, a religião do homem, né? Então eles vão renunciar a esta verdade, vão fechar os olhos a essa realidade em troca da missa tridentina, né? Então, mas esta geração aí, né, dos anos 80, né, ela não tem muita influência sobre essa geração agora que está buscando a tradição. São os mais jovens, né, que estão buscando a tradição, porque tivemos muita difusão e informação sobre a crise da igreja, sobre o Concílio Vaticano II, a partir do advento da internet. A internet tornou-se uma coisa mais acessível, né? E aí o povo brasileiro foi tendo conhecimento da crise, sobretudo os jovens, né? Então, os jovens, então, passaram a rejeitar o Concílio Vaticano II, passaram a rejeitar a missa nova e vão buscar a tradição. Então, o perennialismo ele vai em cima desses, né? Ele vai buscar essa geração, né?
Então, aqui que eu queria dizer o seguinte, né? É chamada escola perennialista, a escola entre aspas, né? Ela é fundada pelo René Guénon e depois o Fritjof Schuon, né? O René Guénon, ele vai ter muita influência nos meios tradicionais, porque ele vai fazer as críticas ao mundo moderno, né? A modernidade. Ele vai ver a modernidade como algo antinatural, e ele vai propor, então, que haja uma unidade das religiões a nível transcendente, ou seja, a nível esotérico com S, né? Não a nível esotérico com X. Ele diz que todas as religiões elas têm um núcleo comum, né? De verdade que foi revelada pela divindade. Então, todas as religiões então são verdadeiras, né? Então você vê que isso não está muito diferente Do de nós tratar. perennialismo. O perennialismo. Só que para o perennialismo, a coisa tem que acontecer a nível transcendente e não a nível externo, né? Então, mas a nível transcendente, desde que a nível externo, todas as religiões conservem as suas tradições. Por isso eles falam, né, a tradição perene, né? Mas, então, para esse sistema do perennialismo se dar em sua plenitude, é absolutamente necessário que exista tanto uma religião para as massas, com Exato, certeza, exato. quanto uma Uma religião religião para a elite. para a elite, Ou exatamente. seja, temos que figura no meio católico que nós temos para apontar como um proeminente perennialista? O pai do Mel Gibson. O pai do Mel Gibson Sim, foi a vida inteira sedevacantista. Ele sim, morreu sedevacantista. sim. E isso se dá porque, a partir do momento que você toma o pressuposto perennialista correto, como fazia René Guénon, quando há uma evidente ruptura na tradição, não neguemos, né? Isso é Uhum, evidente, uhum, a partir do Concílio Vaticano II, sim, isso se dá que quando tomamos por certo o pressuposto perennialista de que as grandes religiões servem de forma a dar meios aparentes e externos para as grandes massas chegarem, hora ou outra, da sua maneira, a uma única divindade, né? exatamente. Ainda assim, quando os prelados da Igreja Católica que comporiam uma dessas grandes religiões, né, eles deixam de acreditar na própria tradição, eles deixam Isso, automaticamente de ser prelados. Então aí vem a tese advacantista. é, Como o Papa será o rei do mundo, aquele que controla as massas e as introduz nos círculos de conhecimento esotérico, se nem ele acredita na tradição? Se ele não está inserido em primeiro lugar para conseguir inserir os outros? pois é. Tanto que uma A que... análise sacramental, segundo René Guénon, né, dos sacramentos católicos, seria, por exemplo, o batismo, a crisma, a ordem Uhum. e o episcopado, claro que é a ordem em sua plenitude, e o papado. Seria o rei do mundo e que por essa razão seria o catolicismo a religião mais refinada a perpetuar as tradições, né? É, esta daí vai ser, né, o perigo maior, né, que vai ser com o Fritjof Schuon, porque o Guénon, ele vai buscar as três grandes religiões monoteístas, né, que é o catolicismo. O catolicismo eles vão chamar cristianismo, né? Porque para eles têm uma visão de cristianismo A é, metafísica da cruz. exato, todos são cristãos, né? Os protestantes, os ortodoxos, né? Então ele vai dizer assim, os cristãos, os judeus, os muçulmanos. Aí, então ele vai descartar o judaísmo, porque vai dizer que o judaísmo é uma coisa muito ligada à questão étnica, à questão racial, né? E depois ele vai dizer também que o cristianismo, ele depois do advento do protestantismo principalmente, ele se tornou algo muito ligado ao sentimento e tal, né? E a moral. Então, ele vai buscar a via para fazer essa união transcendente das religiões através do hinduísmo, né?
ele vai buscar um hindu, tanto que por isso ele vai se converter ao hinduísmo, ao hinduísmo não, desculpe, ao islamismo. ao islamismo, é. Porque Isso, ele vai- aliás, algo curioso é que no início da sua carreira, o René Guénon ainda defendia certas teses mais próximas ao cristianismo, né? Que por ele ser francês era a religião mais próxima dele. Então, para ele, né, o cristianismo, ele começou esotérico com S, né, E depois se se propagou de tornou... forma exotérica. Exato, exatamente, exatamente. Tanto é Aí, então, que há uma mística muito grande na figura, principalmente dos três apóstolos mais próximos a Cristo, que teriam recebido uma revelação maior. E eles é, encaram isso de forma que eles teriam sido aqueles que chegaram mais próximos da gnose, né? E uhum. não de Deus. Então, porque para eles, no fundo, é isso daí, né? É a anulação Porque o que acontece, né? A gente vai ver isso daí no padre Paulo Ricardo, lamentavelmente, né? Essa visão tripartite do homem, né? Nós sabemos, pela doutrina católica, que o homem é composto de corpo e alma. No entanto, nós temos uma alma espiritual, né? Esta alma espiritual é que nos faz ser pessoa, né? Que dá a nossa individualidade, é o que nos difere dos demais animais, né? Os animais têm alma, que dá vida ao corpo, né? Mas nós temos uma alma espiritual que é inteligente, né? Uma alma racional, né? Que faz cada um de nós ser diferente um do outro, né? Isso vai ser assim e é o que, né, segundo Aristóteles concluía, né, é o que prova, né, a imortalidade da nossa alma, né, o fato dela ser espiritual. Então, São Paulo fala, né, que a alma do homem é espiritual. Ocorre que esse pessoal da nova teologia, e os perennialistas também eles não estão em desacordo com a nova teologia. A nova teologia ela serve tanto para né, para os modernistas, quanto para os perennialistas. Eles têm uma visão tripartite do homem. Então, para eles, o homem é corpo, alma e espírito. Para eles, o espírito é uma outra coisa. Então, para eles, então, essa ideia de igualdade defendida pelos socialistas, lembra que eu disse que o socialismo defende a igualdade, né? E os direitistas, né, os liberais defendem a liberdade, não é isso? Então, essa visão tripartite dos gnósticos, ela é contra o princípio igualitário, porque para eles o homem, ele é carnal, que é muito ligado ao corpo, ou ele é psíquico, que é um pouco mais, né, evoluído, né, mais Rebuscado, só que ainda assim ele continua apenas no seu próprio intelecto e não tendo acesso à exato, divindade. exatamente. E ele pode ser, né, espiritual, que eles chamam de pneumático, né? Aí ele já está, né, no campo da gnose, do conhecimento, né, da sabedoria perene, Sofia perene, como eles chamam, né? Entendeu? Então, para eles, os homens são desiguais, como nas castas, né, do sistema hindu, entendeu? O próprio Olavo de Carvalho defende isso, muito claramente. Então, olha o perigo da coisa. O padre Paulo Ricardo também defende isso, quando ele fala que em todo homem há a morada de Deus, que ele chama de espírito com E maiúsculo, né? Então, ele não compreende essa explicação tomista, né, de espírito e alma, né, que nos faz pessoa. Para eles, o espírito é uma outra coisa. É aquela semente divina, é o lugar onde a divindade habita no homem. Ou seja, é a possibilidade de cada homem de se tornar a própria divindade. Exatamente, vai se unir, né, ao todo, né, ao todo divino, né? Ou seja, a ideia monista, né, que ela anula por completo o indivíduo, né? Então nós não somos o que somos, nós somos uma parte da divindade que se desfez, né, por algum desastre cósmico, né? Algo que não deveria ter acontecido e aconteceu. E, portanto, o nosso corpo é prisão, é matéria, né? É por isso que o Chuon dizia, né? É preciso entender o que é o absoluto, o que é o relativo. Então, para ele, o absoluto, né, é Atma, é a centelha divina que sai de Brahma, né? E o É o que, relativo é Maya, é o mundo ilusório, né? O mundo da matéria. Então,
o Shuon é tanto mais perigoso, porque o Shuon, ele ao contrário do Guénon, ele via que era a Igreja Católica, sim, que poderia fazer essa união transcendente. E aí é que está o perigo, porque o Shuon, ele chegava a essa conclusão pelas aparições marianas. Então ele vai ver, né, que a partir dos últimos séculos, uma constância de aparição de Nossa Senhora, né? Então observa bem que eles vão ser marianos, né? Esses perennialistas, eles vão ser marianos. Mas a ideia de Nossa Senhora que eles têm não é a ideia que nós temos. Né? O, o Schuon dizia assim: o caráter essencialmente iniciático do cristianismo é sempre reconhecível em indícios de primeira ordem, como a doutrina da Santíssima Trindade, o sacramento da Eucaristia e, particularmente, o uso do vinho nesse ritual, assim como em expressões puramente esotéricas com S, como Filho de Deus e, sobretudo, Mãe de Deus. Então, isso aqui que é importante, né? Para o Schuon, o cristianismo ele já se formou esotérico com S. Eu falei que para o René Guénon, né, ele começa esotérico com S e depois se torna esotérico com X. Né? Então, para o Schuon, o cristianismo, ele sempre tem esse caráter esotérico com S. Né? Por isso é que tem todo esse ritual. E que eles acham que deve ter, entendeu? Esse todo o rito doutrinário, né, é necessário, né, porque é a tradição primordial, isso tem que manter, né. Agora, quando ele fala da Mãe de Deus, ele se refere à divindade. Então, a gente sabe que na gnose cabalista, né, existe uma distinção entre divindade e Deus. Então, essa gnose cabalista, ela penetra, né, do povo de Israel quando eles se contaminam lá com o povo cananeu, que tinha esse culto a deusa mãe, né, a Ashtarte, né, Astera, né, ela tem vários nomes, né, e Asherá, Asherate. Então, para eles, né, a divindade, eles chamam de Shekinah, né, ela é anterior ao Deus, ao demiurgo, né, criador da matéria. Então, por isso que pode-se falar perfeitamente Mãe de Deus, né, referindo-se a Nossa Senhora, mas num sentido de divindade, né, aquela que Precede o próprio Deus. Exatamente. Seria na Kabbalah Bereshit, ou seja, o Exato, princípio. o princípio. Então, por isso que é muito fácil para eles, né, seduzir os tradicionalistas, né, porque eles vão defender toda a tradição, eles vão criticar o concílio. Eles podem fazer as duas coisas perfeitamente. Eles podem fazer o caso do padre Paulo Ricardo. Ele pode tanto ser perennialista quanto ser modernista, né? Ele pode tanto defender a missa tridentina como defender a missa nova, né? Tanto Mas defender um rito híbrido que seria a mescla hegeliana dos dois, porque exatamente. esses padres conservadores, qual é o objetivo, por exemplo, da Ecclesia Dei? A Ecclesia Dei, no fim, é ser cada vez mais como a administração apostólica, que numa síntese hegeliana, eles mesclam tanto o rito antigo quanto o rito novo, ou seja, a verdade com a mentira. Já estão fazendo isso já. Mas Né? se o senhor for ver o Instagram do padre Paulo Ricardo, ele usa paramentos da missa tradicional, ele celebra até mesmo a missa nova de forma não versus populum, mas ad orientem. Ou seja, ele está inserindo gradualmente elementos da missa tridentina na missa nova. Algumas pessoas até inocentemente interpretam isso de forma a entender que, veja, algum dia ele vai se converter à tradição, ele está reconhecendo cada vez mais elementos que são bons da tradição e algum dia ele vai submetê-la. Mas não, não. Ele está dando aval ao modernismo com a sua figura e utilizando para isso uma tentativa de reabilitação do modernismo por meio de bons elementos da tradição.
Aí, e é muito fácil para qualquer pessoa de boa vontade detectar isso daí, né? Eles têm aí, então, por exemplo, tem o Instituto Sofia Perennis. Ora, o Instituto Sofia Perennis, o que que é isso, né? Um O que nome que é pouco essas... sugestivo. Pois é, né? Esse está lá nos Estados Unidos, você pega lá o Sofia Perennis lá nos Estados Unidos, Eles, você vai eles ver... são eles têm ligações com as maiores editoras tradicionalistas nos Estados Unidos, de livros É, católicos. exatamente, é. Você pega a Ângelo Press, né? Aí você vai ver um monte de publicação, né, católica, né? Então por isso eles têm um comércio assim, por exemplo, né? É muita questão de vida dos santos e tal, né? E aí eles vão, né, vendendo muitos livros, né? E as pessoas vão caindo na rede do perennialismo sem saber, sem perceber onde é que elas estão entrando. Mas qualquer pessoa aí que estiver nos ouvindo, se quiser fazer uma pesquisa, é muito fácil. Você entra lá no Instituto, né, Sofia Perennis, você vai ver lá o batalhão de choque deles. Todos eles estão lá, né, aqui no Brasil. Você entra lá, também tem a, a Sofia Perennis americana. Então você vai ver todos esses autores aí, Fritjof Schuon, né, o Coomaraswamy, tem um monte deles lá, entendeu? É. E infelizmente, né, aqui no Brasil, né, essa penetração se deu via o Olavo de Carvalho. Então, o Olavo de Carvalho, ele pertencia à Tarica o que é uma Tarica, né? A Tarica é uma espécie de sociedade secreta que dentro do Islã também tem isso, né? O Islã tem a gnose islâmica, que chama sufismo, né? E o Olavo de Carvalho fazia parte disso, né? Isso aí, para nós, é muito claro pelos escritos dele, né? Então ele vai fundar no Brasil uma tarica, olha o nome bastante sugestivo, né? Maria Mia, o nome da Aliás, tarica. uma coisa que não pode esquecer é que uma das filhas do Olavo se chama Miriam Maria. É, exatamente. É. Isso é uma coisa trágica, né? Porque é uma falsificação da Virgem Maria, né? A minha esposa, ela trabalhava na Companhia Siderúrgica Nacional e então lá a maçonaria domina, né? Completamente, né? E aí então ela conhecia maçons lá de altos cargos, né? E eles iam na igreja, né? E quando tinha celebridade, homenagem à Nossa Senhora, eles entravam, né? Com a imagem de Nossa Senhora, né? E ela ficava pensando, mas como é que pode, né? O maçom ser devoto de Nossa Senhora? Mas é porque a Nossa Senhora para eles é uma outra coisa. É esse eterno feminino, né? Eles são devotos, por exemplo, de Nossa Senhora Aparecida, né? Aí tem uma relação, né, com a Pedra Negra, né? Porque do sufismo, você vê que essa adoração à Pedra Negra, ela é anterior, né, ao Islã, à fundação do Islã, né? Na verdade, é de uma tradição de culto a Saturno. É exatamente a pedra que caiu do céu, né? Isso é uma representação de Lúcifer, né? É representação luciferina. Saturno também é, né? Sim, sim. Mas tanto que o avô de Maomé era um desses. Cultuadores, né, da Pedra Negra. Ele era um sacerdote dessa religião ecumênica que havia ao redor de Isso, Meca. isso, na Caaba. Entendeu? A concepção religiosa inicial de Maomé se deu nesse período em que Meca era uma cidade fortemente comercial e, justamente por ser fortemente comercial, fortemente ecumênica, sincretista e admitia-se todos os cultos com a condição de que eles, em alguma hora, aderissem ao culto a essa pedra, né? Exatamente. Então, essa pedra, né, a Pedra Negra, né, representa também essa divindade, né, o eterno feminino, né? A gente vê que é uma coisa luciferina, né? Então, também uma falsificação do culto à Nossa Senhora. E também há uma falsificação, a falsificação ao culto à Nossa Senhora de Fátima também, né? Porque Fátima era uma das filhas de Maomé. Então você tem lá a seita dos ismaelitas, que são sufistas também, né? Que veem a aparição de Fátima como a emanação da divindade, né? Que vem na forma da filha
e Maomé, de fato. E a cidade de Fátima, em Portugal, né, ela tem esse nome exatamente porque aquela região era ocupada pelos mouros, né? Então, até nisso a coisa é perigosa, né? Porque tudo isso assim é muito sofisticado e tem muita sutileza, né? Então, para uma pessoa desavisada, a pessoa embarca, né, sem saber onde que ela está entrando. Mas eles são muito astutos. Então, a penetração nos meios católicos tradicionais, né, ela virou uma metástase. A coisa não é mais assim, né, fácil de combater. Por quê? Porque eles têm um forte financiamento, né, internacional. Então, tem grandes figuras do perennialismo internacional, como, por exemplo, Steve Bannon, né? Outro é o Alexander Dugin. Nos Estados Unidos, né, a O direita... Stephen Bannon que vai construir um seminário. Pois é, imagina o perigo disso. E essa direita norte-americana, né, toda ela está envolvida com esse perennialismo. Por isso é que o Chuon, né, enquanto o Guénon ele vai para a Ásia e, né, se converte ao islamismo, o Chuon ele faz o outro caminho, né, ele vai para a América, né, ele vai plantar as sementes dele lá, visando fazer justamente essa união transcendendo as religiões a partir da tradição católica, do tradicionalismo católico. Aliás, algo a se mencionar aqui, o Rama Coomaraswamy, né, que se infiltra no seminário da fraternidade, e o Olavo, num dos primeiros episódios daquele talk show dele, né, num dos primeiros episódios, lá por 2005, ele fala que Dom Lefebvre era um imbecil e que o movimento da tradição católica, que seria o movimento da sobrevivência, a sagração dos bispos, os seminários, etc., nada mais seria do que bispos, do que católicos tradicionais, ou seja, Dom Lefebvre e os outros, sendo manipulados a realizar o que realizaram, segundo Olavo, por causa dos perennialistas como Rama Coomaraswamy, que estavam infiltrados lá, e que toda essa movimentação só se deu graças a eles. Não foi devido ao Espírito Santo, para a preservação da igreja, da verdadeira tradição. Não, foi tudo controlado e arquitetado por eles. E Dona Feve agiu de forma a fazer exatamente o que eles queriam, supostamente. Isso em 2005. E anos mais tarde, você vai ver, acho que em 2012, ou não me lembro agora, num outro episódio, como ele é hegeliano, ou seja, ele pode se contradizer o quanto quiser e não tem problema, ele faz uma apologia a Dom Lefebvre. Não, veja, pelo menos os tradicionais, eles estão trabalhando, estão convertendo muita gente, é maravilhoso. E vocês? É isso que eles dizem, né? Fazendo um grande bem, né? Mas na realidade eles arrastam para uma armadilha, né? Então, assim, né? No final das contas, a apostasia é a mesma, né? Tanto pela via modernista, né? A via modernista ela pode ser, ela tem várias facetas também, né? Ela pode ser teologia da libertação, ela pode ser renovação carismática, né? Como também pode ser por essa via esotérica, né? Oculta, né? Que vai, no final das contas, levar a essa apostasia. Por quê? Por que eu digo isso, né? Porque muita gente que hoje está agindo com plena consciência do que está fazendo, muita gente entrou nisso, né? Como aluno do Olavo, no curso dele de filosofia, né? E com o tempo foi aderindo a estas ideias e hoje defende isso, né? Com fervor, né? Então, assim, existe um secto, né? E o que ocorre é que eles têm um projeto, né? Eles têm um projeto político também, político-pedagógico. Então, por exemplo, né? Eles criaram o Brasil Paralelo, o Brasil Paralelo e esse Terça Livre, né? Que tem, né, uma audiência monumental, né? Justamente para quê? Para formar uma elite perennialista,
E formando essa elite perennialista, vão ter uma elite também política, né? Então você vê que o quadro tá armado, né? O quadro está armado. A gente foge da frigideira e cai no forno. Então, muita gente na tradição está aderindo a isso, está aderindo ao Brasil Paralelo, com muito cuidado, né? O Brasil Paralelo é um projeto, né, perennialista para dar uma nova, né, interpretação à história do Brasil, né, segundo eles, que não seja aquela versão, né, que nós já estamos enjoados de ver nas universidades, que é a marxista, mas é uma versão falsa também da história, uma versão de história falsa também. Então tem todo um projeto, né? E eles estão muito poderosos porque tem uma série de centros, né? Então, quer dizer, ganhar uma força, né? E aliás, algo a se mencionar aqui, né? Em primeiro lugar, cada vez mais a tomada de poder da parte dos leigos, desprezando a necessidade de recorrer ao magistério, né? Exatamente. Porque o que o Santo Dom Bosco faz? Ele traduz e publica livros de teologia moral, assunto para padre. Uhum. No mais das vezes, são livros que cada vez mais restritos e são assuntos que, em um período verdadeiramente católico, apenas padres teriam um monopólio, né? O magistério tem um monopólio desse tipo de assunto. A gente pode pensar, né, que é uma espécie de esquizofrenia, porque, né, ao mesmo tempo que eles defendem, né, a Igreja Conciliar, né, então a gente pode pensar que alguns realmente não sabem, né, não Eles têm teriam que conhecimento. primeiro se submeter a ela, mas o que eles fazem é que eles defendem a igreja conciliar, mas eles formam uma igreja ao É, redor de si mesmos, por exemplo. pois é. E talvez alguns ali nem tenham conhecimento, né, do drama, né, assim, do tamanho do drama que nós estamos vivendo, né? Mas, como eu disse no início, né, é preciso combater isso e só existe uma maneira, né, de se combater isso, né? É praticando as virtudes cristãs, né? Nós vivemos um momento de crise intensa, né? Nós vemos agora, por exemplo, o Papa Francisco com esse novo moto próprio, né? Praticamente abolindo a missa tridentina, né? Isso de fato vai provocar uma reação dessa direita gnóstica perennialista, né? Tradicionalista. Aqui quando fala tradição, né, é a tradição perene, né? Não é a tradição católica que eles defendem a tradição perene. E já estão se articulando, né, para promover aquilo que o Michael Matt, que é o editor-chefe do jornal The Remnant, que é muito influente entre a direita católica nos Estados Unidos, né, o que ele chama de reunião dos clãs, ou seja, unir todos os grupos tradicionalistas, inclusive a Fraternidade São Pio X, que é o peixe grande, né, é o que eles querem pegar de fato, e formar um movimento para que consigam um papa, né, nesse molde, né, tradicional. Aliás, algo que deve ser mencionado aqui urgentemente, né, que o senhor apontou, é a situação em que nós estamos imediatamente inseridos, que é a Uhum. qual? Aquele livro do Taylor Marshall, o Infiltration, né, a Sim, infiltração. sim. Qual é a tese dele? A tese dele é que, gradualmente, com ações cada vez mais modernistas da parte do clero reinante, haverá uma aglomeração cada vez maior de pessoas na tradição e, Uhum. mais especificamente, na fraternidade São Pio X. Exatamente. E, então, o que ele especula que vai ocorrer
é que, em síntese, Uhum, eles conseguirão, de alguma forma, com esses tradicionais, mobilizar um movimento uhum. para a tomada do poder da parte da aparente Ex- tradição, né? Exatamente, exatamente. E Ou aí você imagine, por exemplo, né, elege, por exemplo, como Papa o um cardeal Burke. O Burke. Burke. Não, Exatamente, não, não. exatamente. E tem uma coisa que a gente deve apontar aqui. No livro A Casa Vida pelos Ventos, do Malachi Martin, o Uhum, jesuíta, secretário do cardeal Bea, que era maçom, né? uhum, Homem que teve acesso ao terceiro segredo, muitas coisas, né? sim, O que o Malachi Martin aponta nesse livro é uma coisa só. Que nada mais é atualmente Vaticano, desde aquele período, do que um partido político, né? Digamos, várias facções políticas competindo entre si. E exato. quem manda, de fato, não é o Papa, é a Cúria. O Papa, ele age da forma que a Cúria quer. Se algo vai contra a Cúria, o Papa, Francisco, por exemplo, que é todo bondoso, ele vai agir como um tirano. Porque, justamente, foi contrário às vontades da Cúria. Uhum, E uhum, o que ele aponta é que, exatamente no contexto democrático em que estão tentando transformar o Vaticano, em que, a partir do momento em que se abole a monarquia, que realmente o papado é uma monarquia, o Papa sim, manda, governa, mas a partir do momento em que se estabelece pressupostos da modernidade no Vaticano, como a democracia, está submetido também aos mesmos mecanismos que uma democracia comum. E qual uhum, foi o mecanismo mais importante que ele apontou? Foi que primeiro entra um papa liberal e depois entra um papa conservador. E o papa exatamente. conservador é, na realidade, assim como se dá no governo Bolsonaro, por exemplo, Uhum, aquele que, pelo seu silêncio, toma as medidas mais draconianas. exato. E porque ele é aparentemente conservador, não ocorre um escândalo. Quando Bento XVI agia da pior forma possível, como na Uhum, aceleração do processo de canonização de Paulo VI, uhum, ninguém falava nada. exatamente, Por quê? Porque o Bento XVI é conservador, exatamente. não é? E aí, exato. E aí você tem aquele movimento da revolução, né, que é a chamada falsa restauração. Então, é muito perigoso a falsa contra-revolução, porque justamente por isso, porque a falsa contra-revolução ela vai produzir a falsa restauração. Então foi, por exemplo, o que nós vimos depois da era napoleônica, né? As guerras napoleônicas, tal, aquela destruição toda provocada por Napoleão. Aí, imediatamente após, você vai ter uma restauração monárquica, né? Mas essa restauração monárquica, na verdade, é uma falsa restauração, porque já não era mais aquela monarquia, né, católica, já era uma monarquia constitucional, né? Baseada nos direitos do homem e do cidadão da Revolução Francesa. Então você tem, né, uma vitória da Revolução, na verdade, né, uma consolidação da Revolução. A Revolução dá dois passos para frente e depois dá um para trás, né, quando ela faz esse movimento de restauração. Então é o que se desenha aí para o futuro, né, uma restauração da tradição, né, mas que tradição, né? Essa Tradição tradição perene. perennialista, perene, exatamente. Tanto é que, sobre essa questão do Papa, em específico, como o senhor mencionou, um influenciador muito ligado ao Olavo, aos perennialistas, é o Ítalo Marcilli. O Ítalo Sim, Marcilli já comentou que ele acha e tem certeza que no próximo conclave, quem será eleito será um cardeal da linha como o cardeal Burke. eu creio que sim. Eu Eu- penso E, nisso também. e pode surpreender muitos, mas é realmente. O jogo é esse, É, né? É assim que funciona o jogo. O que cabe a nós fazer é ficarmos atentos, né? Para que a gente não caia nisso. A gente não pode cair nessa armadilha, né? Então é muito importante esse programa, igual o que nós estamos fazendo hoje, Luiz, que pouca gente tem conhecimento dessas coisas, né? Acho que a grande parte do povo católico, né, desconhece isso, não sabe o perigo que está correndo. É muito importante a gente fazer esse programa justamente para instruir e procurar demonstrar a armadilha que se forma, né? E
que o Papa Francisco é tido, né, como justamente um Papa de esquerda, né, um Papa comunista, né, e ele, de fato, ele reforça, né, essa ideia, né, o Papa. Aliás, uma coisa que deve se mencionar aqui é que o milagre, o suposto milagre que se deu numa missa nova na Argentina, né? Assim, Da, em que uma hóstia se transformou em sangue, uhum. se deu na Arquidiocese de Buenos Aires, que era justamente onde estava, né, Ele Cardeal Francisco. era ele, E exatamente em ele. um período muito próximo, sabe o quê? Uhum. A permissão da parte do próprio Francisco em que judeus fossem comemorar dentro da própria arquidiocese. Uhum. Ah, como as coisas são. Então, ele desde esse período na Argentina, ele sempre foi muito próximo, né, aos judeus, né? Você lê o livro do professor Antônio Caponeto, né? La Igreja Traicionada, né? E sempre foi, olha que coisa interessante, né? Porque ao mesmo tempo que ele tem essa faceta comunista, né? Teologia da libertação, né? Ele também tem toda essa agenda progressista, né? LGBT, né? Então, você veja bem que ele teve na Alemanha, né? Os padres alemães fizeram lá um protesto, né? E abençoaram publicamente, né? As uniões homossexuais. E aí, quando se esperava que o Papa Francisco fosse fazer alguma coisa nesse sentido, né, com relação à Igreja da Alemanha, ele vai e faz o voto próprio contra a missa tradicional, né? Então, para quê, né? Porque isso realmente faz com que os tradicionalistas, né, fiquem contra ele, e aí passa a se desenhar, né, uma ideia de unificação das tradições, né, todos os movimentos tradicionalistas contra ele, né, contra o Papa Francisco. E aí se desenha o quadro que nós estamos vendo aqui se desenvolver diante dos nossos olhos, né? É uma falsa restauração. Mas essa ligação dele, né, com os inimigos da igreja, é, foi assim desde o princípio, né? Então ele faz lá cede a Catedral de Buenos Aires para uma cerimônia, né, judaica. Então é uma figura assim obscura, né? Uma figura obscura. Mas com quem conheceu enquanto foi cardeal, né, arcebispo de Buenos Aires, quem o conheceu bem sabe, né, quais eram as pautas dele. Mas então nós temos diante de nós dois quadros, né, aterradores, né? Essa agenda progressista modernista, né, que não para de avançar, e essa outra perennialista que se desenvolve no subterrâneo, arrastando multidões de católicos que querem a tradição, né? Então você vê que é uma outra tragédia, né? E o pior disso tudo é que é sempre uma tradição que a maioria das pessoas buscam atualmente, unicamente aparente. Ou seja, liturgia, missa, paramentos, coisas que atraem muitos sentidos, mas que de profundo e necessário à continuidade da fé católica de sempre não agregam em nada. Exatamente. Ter os bons paramentos é excelente, mas não é necessário. Ter a doutrina de sempre, a É, verdadeira tradição, foi isso que Dom Lefebvre buscou exatamente. preservar. Porque a maior tragédia do concílio, né, é, não foi exatamente, né, é claro que essa supressão da missa, né, Santo Sacrifício de Nosso Senhor, né, é uma tragédia imensa, né, mas a maior delas foi justamente banir Cristo da sociedade, né, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, quem não está junto dele, né, está contra ele. Então, nós não podemos nos contentar simplesmente com as aparências da liturgia tridentina, né, e, e não combatermos as falsas religiões.
né? Porque aí a gente trabalha para o perennialismo, porque o perennialismo é exatamente isso, cada religião com a sua tradição. Nós, o católico, ele tem que pregar Cristo para o mundo todo, né? Só existe um Deus, e esse Deus se fez homem para nos salvar, né? Então, é o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, né, que foi abolido pelo concílio, né, em nome do povo de Deus, né, que é a ideia do povo sacerdote, né, que o concílio adotou. Então, os tradicionalistas, né, Luiz, como você disse, eles se contentam com a missa tridentina, né, mas eles não estudam a doutrina, né, e eles não lutam pelo reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. Nosso Senhor veio para ser rei, né? E se a tradição católica não acordar, né? Então é por isso que eu guardo alguma reserva com relação a Monsenhor Viganò, né? E rezo, né, por ele, para que ele realmente tenha passado por um processo de conversão, mas às vezes me preocupa, né, certos posicionamentos dele, quando, por exemplo, não fica muito claro, né, essa defesa de... Aliás, a grande dúvida sobre a pessoa de Viganò, né, é que ele não se submeteu verdadeiramente à tradição à medida em que foi sagrado, ordenado no rito novo. Exatamente. Se uma submissão verdadeira à tradição, em primeiro lugar, seria, por exemplo, ir ou à fraternidade, falar com os Exato. bispos e pedir essa regularização dos seus sacramentos, né? Ou com Dom Williamson, melhor ainda, na resistência, etc. Mas se ele não faz Faz. isso, não adianta de nada. Então, ele tem uma tese também de Pichorte que para mim é um tanto É quanto muito obscura. estranha. E, aliás, o pior da relação do Viganò é que justamente ele acaba dando muita força a os sede vacantistas e também a todos os neoconservadores. Exatamente. Ele tá muito envolvido com os perennialistas. Porque Quem você, é o amigo de anos de Dom Viganò? Amigo de anos, décadas. Stephen Bannon. pois é. Então, Então aí por isso a gente já fica um tanto quanto, né, primeiramente, né? preocupado. Primeiramente, se Dom Viganò fosse a um seminário da tradição, ele não poderia celebrar uma missa dominical porque ele não é, digamos, né? Ele Sim, não se não sabe se ele é fez, bispo ou não, porque ele tem um sacramento antigo, quer dizer, novo, exatamente. né? Ele Então, não fez o sob condição, né, como é o correto fazer. como é o correto, perfeitamente. Então, se ele não pode exercer sequer o seu episcopado em sua plenitude, com segurança, por caridade aos fiéis, por Uhum. caridade às pessoas que o seguem, ele não faz a verdadeira submissão à tradição, o movimento dele é vazio. O movimento dele, na realidade, dependendo das ações que ele tome ou deixe de tomar, vai ser, infelizmente, Sim, sim. E se vai se ser, confirma vai o ser uma voz, digamos, que vai unificar todo esse movimento, não é? exatamente. É isso que eu vejo, né, com muita tristeza, né? Porque ele vai ganhando força, né, no meio tradicional, né? E ele pode ser justamente esse elemento unificador, né, que o perennialismo precisa. Justamente, até porque muitos dos padres que são auxiliados por ele, né? O Frei Tiago, por exemplo. Vamos lá, o Frei Tiago ele não recebe assistência nem da resistência nem da fraternidade. Não. Com que bispos ele vai ordenar os seus seminaristas? Uma questão, né? Pois é uma questão que, né, nos parece aí bem clara, porque ele é o porta-voz aqui, né, de Dom Viganò, né? Me parece que com a anuência de Dom Viganò, né? E algo importante ser suscitado também sobre essa questão mais próxima a nós, né? Seria que Dom Viganò, a partir do momento que ele chama os padres
e os prelados demais a acordarem, né, ele Uhum. primeiramente acaba criando diversos cismas dentro de movimentos dentro da tradição, em que muitos padres se separam da fraternidade e da resistência para serem independentistas, porque até o momento ele até agora não consolidou nada de fato. Não, É não, só cartas polêmicas, isso e aquilo que exatamente. acidentalmente convertem muitas pessoas da tradição, mas que essencialmente acabam por desvirtuar muitos padres de qualquer movimento sólido e regularizado e por Uhum. ficarem irregulares, por ficarem sozinhos, solitários. Padre não dá crisma, né? Padre Uhum. não ordena. Então, futuramente, caso ele vá consolidar um seminário, devemos duvidar da qualidade dessa doutrina. E, primeiro, né? Para a tradição, ele não é bispo, porque ele não foi Sim. ordenado ou sagrado sob condição. Então, se ele não teve esse cuidado, nós também vamos duvidar, por consequência disso, dos sacramentos dos seminaristas deles, caso eles sejam Uhum. ordenados, né? Então, tudo que nós vemos aqui se confirmando através do silêncio, muitas vezes quanto a essas questões importantes, e o barulho demasiado grave sobre questões menos importantes, Uhum. Uhum. faz com que ele aparentemente seja apenas um polemista que está tentando buscar por consolidar todas essas vozes, né, de todos esses movimentos independentes, sede-vacantistas, padres birritualistas, Uhum. para formar algo único, que é o que, na minha opinião, é o que a gente vai ver no futuro. É, parece que sim. Parece que a coisa caminha para isso aí. Mas é bom que fiquemos de sobreaviso, observando, né, os próximos passos. E parece também que ele também tem uma aproximação com o Dugin, né? Ele recentemente participou de um congresso em Verona, na Itália, e nesse congresso também palestrou Alexander Dugin, né? Ao mesmo tempo, Então, né, eu acho estranho porque, Dugin sendo ele, é o maior perennialista do Oriente. exatamente, e satanista, né, porque Com certeza. ele nem esconde isso, né, ele fala muito Não, dessa coisa da... se o senhor pesquisar, tem um vídeo, né, que foi legendado, inclusive, de gravações externas, lá pelos anos 90, na fundação do partido, não é nacional socialista, como seria? Nacional bolchevista? Eu esqueci aquele partido que ele teve com o Limonov. Eu sei o que é. Sim, sim, Ele, que é uma mescla de fascismo e comunismo ao sim, mesmo tempo. E exatamente. ele faz um ode dentro desse vídeo a Sofia Perenia, uma mesma divindade, em que ele respectivamente rejeita o cristianismo, rejeita Uhum. todas as grandes religiões, para fazer um ode ao eterno feminino, a única, digamos, divindade verdadeira que não existe de fato nas religiões, né? Ele convida todos os jovens a participarem disso, e no Pois fim é. ele faz tudo isso em um ode também a Aleister Crowley, um satanista. Exato. E como é que pode um arcebispo, né, participar de Um evento com a presença dessa dessa pessoa. figura? Não dá. Então, quer dizer, a gente tem que ficar, né, assustado com isso tudo, né, que está acontecendo. Com certeza. Porque movimentos católicos, de fato, cada vez menos. Então, a queda, né, para para essas loucuras, né, e tudo isso se resume, né, no gnosticismo, né, já diz a Sagrada Escritura no livro da Sabedoria, né, e o homem cai no paganismo pela vaidade, né, então a soberba, o orgulho, né, essa revolta contra as coisas como elas são, né, essa revolta contra o ser, né, não aceitar o que nós somos, né, e esse desejo de liberdade, né, de independência, de se libertar das leis de Deus, é o que leva a isso, né, a esses desvios todos aí. Justamente, a maior resposta para o gnosticismo e o perennialismo, consequentemente, é a caridade e a humildade. Exatamente. Então, tem os 12 graus, né, da humildade de São Bernardo de Claraval, né,
que eu acho que é o remédio para isso tudo, né? O primeiro, abster-se por temor a Deus a todo momento de qualquer pecado. O segundo, não amar a própria vontade. Terceiro, obediência. O quarto, suportar as coisas ásperas e duras. Cinco, confessar os seus pecados. Sexto, julgar-se indigno e inútil para tudo. Sétimo, reconhecer-se como o menor dentre todos. Oitavo, não sair da norma do terceiro da nossa polis, né? Nono, esperar ser questionado para falar. Décimo, evitar o riso vulgar. 11, expressar-se com parcimônia e judiciosamente sem erguer a voz. E 12, mostrar sempre humildade no coração e no corpo, com os olhos no chão. Então é assim, né? Vencer-se a si mesmo, renunciar-se a si mesmo por amor a Cristo, né? É o único remédio, porque fora disso, o que vai vencer, né, é justamente os vícios opostos a isso, né? São os 12 graus da soberba. E é o que leva justamente a essa revolta contra Deus, né? Perfeito. Então, alguma outra colocação sobre a situação do perennialismo? Eu acho que já falamos, né, o suficiente. Pelo menos procurei falar de uma forma mais clara, né? Porque imagino que é muito importante que as pessoas que são menos letradas, né, elas compreendam bem isso, porque nesse momento elas são as maiores vítimas, né? Porque justamente aqueles que se dedicam muito à intelectualidade são esses que estão Por trás aderindo disso. por trás disso, exatamente. Né? Até E então, porque o discurso ele tem que ser críptico, como o Olavo faz, em que uhum, ele joga. Se você discorda dele, ele já diz que você é um ignorante, que ainda não chegou no é, nível dele. Ou seja, cada exatamente. vez mais você busca obstaculizar a verdade, sendo que, na realidade, ela é simples. Não precisamos recorrer a esse tipo de termo se as coisas são tal como elas são. A realidade está aí. Pois é, a coisa característica desse tipo de coisa foi o que eu falei, a ideia tripartite, né? É de achar, por exemplo, o Olavo é o espiritual, né? É o pneumático, né? Então é o guru, né? É a ideia de guru, né? Então, lá tem o guru, aquele que está acima de tudo, e tem os seus súditos, aqueles que ficam ali bajulando ele, né? Então, E isso se propaga cada vez mais nas redes sociais, por exemplo, no Instagram. Porque o que é o Instagram? O Instagram, a única coisa que faz sucesso nesse tipo de rede social é você buscar exemplos para mimetizar a vida deles na sua vida e tentar ser como é, eles. exatamente. Então, Então é todo um exercício, né? De soberba, né? Todo um exercício de amor de si próprio, né? é exatamente, é a cidade do homem, que é o amor a si, Exatamente. imoderado, contra a Até o cidade de desprezo de Deus. Deus. Exatamente. Então, o amor a Deus, né, é que faz com que a gente renuncie a si mesmo. É justamente essa aí que é a única forma de combater, né, esse comunismo ideal, né, que no final das contas ele se forma, né, como uma tirania mundial, né, um imperialismo mundial, escravizando, né, as pessoas, seja de uma maneira ou de outra, ou por um Estado super forte, né, como a narrativa de George Orwell, de 1984, ou com um Estado super, ultra, né, liberal, Minimizado. minimizado, mínimo, né, que promova todas as liberdades. Né. Então, só a doutrina católica, o Santo Rosário, né? O Santo Rosário é justamente isso, né? É a É algo que submissão máxima. exatamente, é algo que mostra, né, a nossa submissão, a nossa pequenez, né? E justamente Deus dá uma arma, né, tão simples, E é, tão eficaz, porque o tão rosário ele permite que tanto os mais ignorantes, os mais simples, quanto os mais letrados e sábios contemplem os mesmos mistérios e obtenham
os mesmos frutos. Exatamente, exatamente. Então, Nossa Senhora, né? Nossa Mãe, vai sair nossa defesa, né? Para evitar que nós caiamos nessas armadilhas, né? E tentar se manter firme, né? Se manter firme, porque o demônio tem pressa, né? Ele anda rugindo como um leão voraz. Então, poderíamos encerrar aqui, professor Carlos, por favor? Podemos sim, Luiz. Podemos rezar uma Ave Maria para encerrar? Com certeza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Luiz, muito obrigado pela oportunidade. Querendo tratar de algum outro tema, pode contar comigo, estou à disposição. Perfeito, eu que agradeço, senhor. Agradeço então a todos que ouviram até aqui. Peço que compartilhem, continuem firmes nessa batalha e até a próxima.